De maneira muito sincera, mudou tudo, porque eu tenho que agora andar de segurança. Eu nunca andei com segurança na minha vida. É um gasto grande que a gente tem que colocar, mas assim, foram centenas de ameaças. A pessoa que recebeu mais ameaças foi a Amanda Vettorazzo, até por ser autora da Lei Anti-Oruan. Vamos agora então à reportagem de capa da revista Cruzoé, intitulada Missão Impossível. Produção, pode rodar a vinheta. A gente tem aí a imagem de capa, Missão Impossível, MBL se transforma em partido para tentar o que ninguém nunca conseguiu. Essa é uma reportagem escrita pelo Wilson Lima e pelo Guilherme Resch, nossa dupla lá de Brasília. E sintetizo aqui a principal ideia do texto, é que o MBL acabou, né, de conseguir a autorização para o seu partido Missão, e tem essa ideia de que vai ser fiel às suas ideias, aos seus princípios, que no caso estão até ali escritos no livro amarelo, que tem ali todas as ideias do partido. Esse livro foi uma grande elaboração, muita discussão para produzir esse texto, e uma posição de que, uma vez que a gente participe das eleições e consiga emplacar alguns candidatos, que eles vão se ater a essas mesmas ideias e não vão entrar no jogo sujo da política, quer dizer, não vai fazer negociação no Congresso para conseguir avançar alguma pauta, né? E não vão trocar de partido também. E aí o que a matéria traz são os casos de outros partidos no Brasil que também começaram com essa pegada mais ideológica e acabaram perdendo isso ao longo do caminho. Eu cito aqui, li o texto, adorei o texto ontem, eles citam o PSOL e o Partido Novo. E para falar sobre os desafios do Partido Missão, a gente conversa agora com o Renan Santos, um dos fundadores do partido e do MBL. Renan, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, uma honra estar aqui com vocês. Renan, você chegou a ler a nossa matéria, a reportagem? Sim. Ótimo. Renan, pode falar aí o que você falou. O que você achou dessa ideia da Missão Impossível? Eu gostei da capa, e eu entendo que a perspectiva da montagem de um partido que se propõe a ser diferente num ambiente de dezenas de partidos e com um track record dos nossos concorrentes mais recentes, né? Vamos botar de rede de sustentabilidade a Partido Novo, as pessoas vão ter a perspectiva de que isso pode ser impossível. Né? E ainda mais você falar, quero ser num grupo alinhado ao que se chama de direita, tendo a direita se dominada pelo bolsonarismo, realmente soa impossível, mas se a gente não se propor a fazer coisas impossíveis e maiores do que o tempo, a vida não vale a pena ser vivida. Então, gosto do desafio de tocar uma missão impossível. Acho que a maior parte dos comentários que eu estava olhando, essa capa teve muita repercussão nas redes sociais, né? Eram as pessoas dizendo, isso mesmo, a gente vai lá e faz o impossível, né? Era o pessoal muito do MBL se manifestando. Madá, quer fazer alguma pergunta? Renan, você sai com o MBL agora com uma pauta da segurança muito forte, falando coisas que são tabu na área da segurança, falando de desfavelização, que é um tema que a esquerda recebe como se fosse ofensivo, mexendo ali em vesperos. Qual que você acha que é a principal linha que você vai defender? O que é a grande aposta que diferencia o que o Missão fala do que falam outros movimentos, inclusive da direita? Porque você fala de segurança, mas você não vem com o CPF cancelado, bandido bom e bandido bom. Não, é uma outra pegada. O que é o seu principal diferencial? Vamos lá, eu vou tirar o fone aqui porque está dando um pouquinho de retorno, mas acho que eu consigo me expressar melhor. De maneira muito clara e sincera, você citou a desfavelização, e eu acho que o tema da segurança pública ele está inserido dentro da lógica da desfavelização. Eu consigo fazer uma timeline histórica do Brasil no processo de êxodo rural, estabelecimento das periferias e das favelas, também com crescimento não só das facções criminosas, mas da violência urbana endêmica que a gente vive, especialmente dos anos 90 para cá. Então a ideia de desfavelização é a ideia de pegar inúmeros erros históricos, decisões políticas que nós tomamos enquanto nação
nos últimos 40, 50 anos, olhar e falar, ok, isso aqui foi um fracasso, nós temos que ter uma mudança de rota muito clara, uma mudança de rota que aponte para lei e ordem, retomar a capacidade de vencimento do Estado, entender que esse Estado que nós construímos, que é esse Estado gastador, pós-Constituição de 88, Estado muito baseado na ideia de custeio de tudo, mas investimento em nada, tem que passar, senão as pessoas não vão ter casa, não vai ter trem ou ônibus ou metrô chegando na porta da casa delas, nessas periferias multimilionárias não é correto o nome, né? Mas com milhões de pessoas vivendo lá, pelo menos 30, 40 milhões de pessoas vivendo em periferias de grandes cidades, na prática, restabelecimento de lei e ordem e restabelecimento de dignidade para esses brasileiros que saíram das suas casas nos interiores nesse processo histórico de êxodo rural. Então, a desfavelização é o tema central. Naturalmente, a gente fala muito da retomada desses territórios através de uma guerra contra o crime organizado, portanto, um discurso de segurança, porque essa é a primeira etapa de um processo maior, que é desfavelizar o Brasil. E a fase final disso é desfavelizar, inclusive, a mente do brasileiro. A gente tem uma mente que foi favelizada. E isso é um desafio civilizacional para nós. E é um desafio que merece ser encarado. Você fala isso do crime organizado, vocês começaram com aquela lei anti-Oruan, né, que foi da Amanda, no fim isso virou um movimento, mas hoje o crime organizado, é muito curioso que quando você faz qualquer crítica a quem ou é parte de uma organização criminosa, ou promove até culturalmente os signos dessa organização criminosa, eles usam até o judiciário para ir atrás das pessoas, eles batem muito pesado. Mudou algo na sua vida? Tem ameaças reais a você, ao movimento? O que mudou? Eu não sei se as pessoas têm noção do que muda se você falar um A hoje em dia contra o crime organizado no Brasil. De maneira muito sincera, mudou tudo, porque eu tenho que agora andar de segurança. Eu nunca andei com segurança na minha vida. É um gasto grande que a gente tem que colocar, mas assim, foram centenas de ameaças. A pessoa que recebeu mais ameaças foi a Amanda Vettorazzo, até por ser autora da lei anti-Oruan. E aí, especialmente naquele período que o Oruan foi preso, muita gente ficava mandando ameaça. A gente, assim, tem que ter um cuidado muito grande se a gente quiser botar o pé no Rio de Janeiro, até porque, por mais que a gente ataque muito o PCC também, o Comando Vermelho tem um espalhamento nacional mais claro. Então, o Comando Vermelho está, por exemplo, no Nordeste. Eu queimei uma bandeira do Comando Vermelho, uma cidade dominada pelo Comando Vermelho. Então, eu entendo que a gente está mexendo num vespeiro, sim. E aí, eu comecei a andar com segurança, não perder a sua liberdade. Eu sempre gostei de correr, né? Pegar, botar um fone de ouvido, correr, eu não posso mais fazer isso. A minha vida virou uma vida muito limitada e eu imagino que a vida de todos os nossos líderes mais próximos do grupo também será, mas, realmente, isso aí é uma decisão de vida, né? Eu também não estou aqui me martirizando. Foi uma decisão que a gente tomou. Denis Xavier, quer fazer uma pergunta? Quero sim, Renan. Seja muito bem-vindo. Eu tenho uma tese que é mais ou menos a seguinte, que os partidos políticos, na medida em que eles lançam candidatos para cargos no executivo, eles se veem constrangidos a começarem a pactuar coisas que vão levar inevitavelmente à ruptura dos seus valores fundamentais, dos seus princípios fundamentais. Essa é uma crítica que eu fiz ao Partido Novo lá atrás, dizendo, olha, talvez se nós apostássemos aqui nessa fundação em cargos no legislativo, né, um cargo no qual você possa se manter mais firme nos seus princípios, talvez essas ideias ganhem maturação, ganhem maturidade, mesmo na mentalidade do brasileiro médio. Vocês já partem para demandas no executivo. Como manter, não essa pureza, mas essa linha principiológica forte com a necessidade de compor, especialmente num Brasil tomado politicamente pelo que há de pior? Denis, me permita criticar do ponto de vista estratégico essa lógica, porque a gente tem muito Brasil Livre colocando algumas das nossas lideranças dentro do legislativo. E a real que pelo modelo de democracia que nós temos aqui, a maior parte dos parlamentares que são eleitos, eles são eleitos através da compra de votos, então é uma base muito fisiológica. E você, no máximo, pode criar dentro do legislativo uma espécie de uma turma com uma bandeira que fica tocando essa bandeira, e aí em algum momento, por conta de uma crise no executivo, esses caras desse centrão, que são os compradores de votos, se juntam a você e te utilizam, vamos dizer, como uma ferramenta para gerar danos no governo, seja de direita ou de esquerda, não importa muito, e até ter um novo rearranjo, né, um novo arranjo, desculpa, de poder. Nesse sentido, você vai ficar sempre, vamos dizer, como um instrumento, mas não como alguém que executa e transforma. A sua capacidade de transformação é muito pequena. Eu creio que nós só teremos capacidade de transformar as regras do jogo em si chegando no executivo. Aí a pergunta, vocês podem se transformar no processo?
todos se transformarão no processo, eu acho que isso é inevitável. A questão é se você vai se transformar em algo ruim. Eu vou ter que chegar no executivo para isso. Nós somos férreos nos nossos princípios. Eu acho que uma coisa que nos ajudou enquanto grupo, né, eu não gosto de fazer analogias religiosas, mas nós já estamos caminhando no deserto, como os judeus, aí há muito tempo, né? Então, são 10 anos de movimento, na verdade 11 anos de movimento, agora um partido político, e a gente comeu o pão que o diabo amassou, vamos dizer, sem trocar os nossos princípios, né? Não vendemos nossa integridade. Então, isso cria uma mitologia interna do minoritário que não se curvou jamais. Acho que isso será levado para o Poder Executivo, porque inevitavelmente a gente chegará em diferentes instâncias do Poder Executivo, e lá virão os desafios que têm que ser encarados com esse mesmo espírito. Foi o mesmo espírito que permitiu que a gente criasse o partido. Então, eu não temo, tá? Sei que eu tenho que ficar vigilante, porque as tentações do poder vêm para todo mundo. A gente teve casos até cômicos com vereadores eleitos pelo MBL que a gente teve que expulsar, mas, especialmente falando das principais lideranças e dada a cultura interna, temer eu não temo. Ô Renan, você falou da cultura interna e da estrutura. Eu volto aqui à questão do Partido Novo, porque é o seguinte, tanto vocês quanto o Partido Novo têm uma semelhança, que é uma estrutura partidária que não segue a estrutura partidária tradicional dos demais partidos. São estruturas partidárias diferentes. Então não é um partido que tem um cacique, que faz aquele diretório provisório e que vai distribuindo as vagas nos municípios. É uma outra lógica. Agora, entre vocês e o Partido Novo, o que é que tem de diferente de um movimento para outro? Porque a direita viu o Partido Novo surgir com uma promessa, aquela coisa, nunca vão conseguir criar um partido, porque são minoritários. Eu até ri deles. Depois, quando o Christian aparece com o partido, ele e o Amoedo, eu falei, olha, vou dar meu braço a torcer. Eles tinham uma organização, a cabeça deles era meio organizar como empresa. Daí aquilo muda, tem uma rebelião, virou um outro negócio. O que diferencia a estrutura que eles tinham no início do Partido Novo, não a de hoje, a do início, com vocês, com missão, com o MBL começando? Excelente pergunta, Madá. Vamos lá. Nós somos muito pouco parecidos com eles em qualquer fase do Partido Novo. O Partido Novo, de fato, ele tinha essa estrutura inspirada na ideia de que... Inspirada num preconceito inicial de que tudo que é público será pior e que a iniciativa privada sempre fará melhor essas coisas. Na verdade, a atividade política é uma atividade em si. Ela tem características próprias. E políticos serão melhores executores na área pública. E isso é real, porque mesmo um cara da iniciativa privada ele vai ter que se adaptar às circunstâncias de poder, que são políticas, que ele não vai encontrar na iniciativa privada. Se você é um chefe numa empresa, as pessoas têm que te obedecer, senão você as demite. No setor público você vai ter concursados, vai ter uns comissionados, você tem Ministério Público, então você vai ter um promotor, você tem imprensa. É um jogo muito diferente, é um jogo muito mais complexo, é multifatorial. Então é difícil, e naturalmente o Amoedo e a turma do Novo, eles talvez subestimaram, vamos dizer, o tamanho do desafio que eles tinham ali pela frente. A gente nunca subestimou, a gente já surgiu como grupo político. O que a gente faz enquanto tese, né? A estrutura nossa enquanto grupo político, e isso, assim, o partido ele é parte de um grupo político. Nós temos essa divisão em 3 fases. A gente tem o universo da Valete, que a gente chama, que é o universo de discussão cultural, é uma discussão de cultura, de apontamento de horizontes. Aí a gente tem o Movimento Brasil Livre, que é um movimento que experimenta novas formas políticas, novas teses, então ele é experimental no campo da ação. E o partido político, que é a missão, que ele está no campo da execução. Se você quiser discutir coisas e elaborar teses, existe todo um universo muito aberto e livre para isso. Agora, o partido é igual a um exército, né? O partido, no fundo, é como se fosse uma facção de um grupo, facção aqui falando um pedaço, igual o nome do partido, que é parte, né? De uma opinião pública, e ele atua enquanto um exército sem violência. Então ele tem que ser organizado, implacável na sua execução, né? E quando eu coloco aqui implacável, é direto, reto, organizado, rápido, veloz, eficiente, capaz, e não tomado de discussões. O Novo ele tinha discussões bizantinas sobre 2 correntes. Uma corrente queria ser parte de um certo eficientismo administrativo, e a outra queria ser bolsonarista apenas. A turma bolsonarista venceu, e aí eles transformaram o partido num partido bolsonarista. A gente tem essa divisão de lógicas de funcionamento, instâncias de discussão, e eu acho que isso vai permitir que o partido seja um meio de ação, mas que a discussão de ideias aconteça em outros campos que não vão se basear em cargos nem nada, mas em outros sistemas, inclusive.
Joia. Renan, super obrigado aí pela entrevista. A gente vai precisar entrar num intervalinho rápido. Mais uma vez, super obrigado aí pela participação aqui no Papo. Obrigado demais. Uma honra participar com vocês. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.